Bom, meu nome é João Luiz Leite, aposentado. Sou do grupo São Luís, da Catedral São Luís, pai de 4 filhos e 5 netos. E desde o princípio, fazem o nosso grupo 39 anos, que nós estamos nesse grupo de oração, onde nós começamos realmente, e foi uma bênção de Deus, muitas graças recebidas, vendo muitas pessoas convertidas, isso também foi uma grande satisfação para a gente, a missão sendo cumprida, e graças a bom Deus, nós ainda estamos conseguindo poder ir nos encontros, né? E para nós isso é uma grande alegria. Meu nome é Maria Bernadette Veite, casada com o João, né? Eu vou dizer então o nome dos nossos filhos, Daniel, Darlan, Douglas e Karina. E eu participo do grupo São Luís e do Bom Samaritano também na Catedral. São Luís à noite, Bom Samaritano à tarde. Então, Daí deixa eu contar. É a segunda. Bom, pode contar. Não, assim, ó, é que eu tinha uma afilhada, tenho uma afilhada que era colega aqui na Liberato da filha da Dona Edith, da Lúcia. E eu tinha uma saia para costurar e eu queria que saísse uma saia bonita. E ela disse que a mãe dela era costureira, que a mãe da Lúcia era costureira e costurava muito bem. Aí eu fui com ela em São Leopoldo. E lá na casa dela, ela tinha assim, ela também era mãe de 5 filhos e entrava muito jovem e saía, né? E ela, uma certa altura, disse assim: sabe, Laurinha, que é o nome da minha afilhada, já nasceram muitos meninos Jesus aí. E eu não entendi, mas eu fiquei curiosa, né? Se fosse hoje eu ia entender, mas eu não entendi o que ela quer dizer, nasceram muitos meninos Jesus, né? E daí, nessa pergunta, ela começou a dar atenção para mim. E a gente começou a conversar, e ela já rezou por mim, e eu fiquei encantada. E daí nós já combinamos que eu iria outro dia lá, daí ela me levou para o Padre Royce para confessar. E daí falou do grupo de oração, a casa dela, estava sempre gente da renovação ali, né? E eu queria, para mim, ir em grupo de oração era o céu, né? Eu estava tão assim, queria tanto isso, né? Era só lá que tinha. E daí foi uma batalha muito grande, porque para conseguir, como era de noite, a gente não estava nessa caminhada, era católico, ia à missa, mas às vezes até faltava, né? Não era assim, não tinha o batismo do Espírito Santo. Daí, para conseguir que ele me levasse de noite, ele não era assim de querer que eu saísse de noite, coisa, para convencer ele de ir também, foi uma história longa. E isso ele pode contar. Bem, ela pedia que eu fosse junto com ela no grupo de oração lá de São Leopoldo. E eu, naquela época, era um ateu e à toa. Desculpe por essa emoção. Bom, foi passando o tempo e ela nunca esquecia, quase todos os dias pedindo para ir no grupo de oração. Eu, naquela época, era muito fanático pelo Grêmio e me dedicava, assim, no fim de semana, mais para o futebol, para o meu esporte. Também jogava futebol. E até que um belo dia, num domingo, não sei que mês foi, mas foi no ano de 81,
O Grêmio ia jogar com São Paulo, lá em São Paulo. E se o Grêmio ganhasse essa partida, seria campeão brasileiro. Então, eu vi assim, mais tarde, assim, ela aproveitou desse evento, que ela chegou assim, se o Grêmio ganhar, tu vai junto comigo no grupo de oração? Eu disse, não, que isso, eu não vou, não, que isso, não vou. E o decorrer do tempo, ela falava, repetia o mesmo assunto. A mesma pergunta. A mesma pergunta, isso. Aí, certo tempo, eu cansei. Eu disse para ela assim, tá, eu vou. Mas deixa eu em paz, deixa eu olhar meu jogo com tranquilidade. Com muita tranquilidade, porque eu queria não perder nenhum lance. E o primeiro tempo terminou do jogo 0-0. Aí deu um intervalo. Eu estava aqui nessa sala, ela estava na outra sala, com meus filhos pequenos na época, fazendo o possível de silêncio e para que eu pudesse assistir essa partida com aquela tranquilidade. E ela aproveitou mais uma vez. Não te esquece, se o Grêmio ganhar, tu vai comigo no grupo de oração. Tá, pode deixar. Começou o segundo tempo da partida e eu naquela torcida vibrante, né? Torcia, até que lá pelo... não sei qual o momento foi exato, deu o gol do Grêmio, gol do Baltazar, o homem que lê a Bíblia ainda, né? Que lia a Bíblia, fez o gol. Foi uma vibração tremenda. Vibrei muito. E nisso, ela começou a vibrar também. Mas eu ficava assim, olhando, pensando, de longe assim. Mas ela não é muito do esporte, está vibrando, mas eu nem lembrava mais da promessa que eu tinha feito, né? E aí, quando encerrou a partida, e eu naquela vibração toda, ela chegou, olha, João, agora tu vai comigo no grupo de oração. Aí botei a mão na cabeça, o que eu fui fazer? Bem, promessa é promessa. Na primeira semana, naquela época, era quintas-feira a reunião lá, e eu fui. Mas eu já estava com um plano, com segundas intenções, vou fazer ela passar vergonha comigo, daí na outra semana não preciso ir, né? Aí o sacerdote, né, naquele grupo de oração, era o padre Otto, e esse era o fundador da renovação, lá da São Leopoldo. E aí, então, quando ele mandava pegar a palavra, eu pegava o livro de canto. Quando era o livro de canto, eu pegava a palavra, fazia tudo o contrário. Quando era ficar de pé, eu ficava sentado. Eu fazia tudo o contrário, para ela ficar com vergonha, né? No entanto, ela ficou preparada para isso, né? O que aconteceu? Com o tempo, passando indo no grupo de oração, eu comecei a gostar, né? E naquela época também o padre Enio, o padre cego, eu não sei mais, não me lembro, recordo mais o sobrenome dele, o padre Enio, que era cego, hoje é falecido. Passado mais ou menos quase um ano, ele pediu para abrir um grupo de oração também aí aqui na Catedral, em Novo Hamburgo. Só tinha em São Leopoldo e Gramado. Se não me engano, em Gramado tinha o início da renovação, assim que eles tinham ido a Porto Alegre, né? Elas conheciam a renovação por ir em Porto Alegre, eu acho que era na Nova Jerusalém, mas não tenho certeza. Aí o padre Enio pediu para eu ficar assim como coordenador do grupo. Eu disse para ele, padre,
Mal, estou indo na renovação e vai pedir para ser coordenador de um grupo, ainda mais na catedral ali. Não, tu tem que ir, tu tem condições, papapá, e foi indo. Eu fiquei assim, assustado. Só que daí, só um pouquinho, vou interromper, já iam algumas pessoas de Novo Hamburgo conosco, né? A Sheila, ela também tinha, era da turma dessa, da Laurinha e da... A Berenice. A Berenice, começaram a ir conosco, uma cunhada minha, né? Assim, começaram a ir conosco em São Leopoldo e depois esses é que começaram juntos em Novo Hamburgo, né? E aí, então, eu assumi. E aí, nunca ia esperar os frutos que deram, né? O crescimento todo, né? Os frutos que deu e está dando, ainda até hoje, né? E é assim, uma maravilha que Deus opera assim nas pessoas. E posso dizer, o que eu já vi nesse grupo? Curas maravilhosas, né? Conversões, até o dízimo da paróquia melhorou, tudo isso ajudou. E assim, nossa época começou a crescer o grupo, se tornando assim muitas pessoas no grupo, de 200, 300 pessoas. E aí, aos poucos, começou também, em outras paróquias, surgir grupos de oração. E tudo foi assim, o fruto do grupo de São Luís, né? 39 anos, 39. Está fazendo esse mês, 39 anos, né? O nosso grupo de oração. Então eu vi assim, olha, Deus também prepara algumas. Ia na missa, sim, mas a minha oração não é como hoje, né? Como aquele batismo do Espírito Santo, né? Era uma oração mais de boca para fora quase, né? Não de coração. E daí na época eu trabalhava, ele trabalhava. Eu tinha oficina mecânica, posto de molas de caminhões e ônibus. E eu lecionava, né? E assim, no meu tempo de solteira, na minha paróquia em Canudos, eu fui catequista, a gente morava perto da igreja, ajudava em tudo, né? Mas depois a gente veio morar aqui em Novo Hamburgo, a gente eu não atuava, nem o João, nós não atuávamos com trabalho na paróquia. E depois, com isso, deu uma mudança radical. Aí tu me ajuda um pouco então, também. Então, assim, o cenáculo começou em Porto Alegre primeiro, né? Isso. Acho que foi o primeiro do Rio Grande do Sul. E eles divulgavam. E a gente ficou sabendo e a gente colocou ônibus à disposição, com inscrição para quem quisesse ir, né? E o pessoal gostou. Teve uma época, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo, mas eu tenho assim uma lembrança muito grande, assim, acho que foram 4 ônibus daqui da catedral. E aí o que acontecia? As pessoas conheciam até a renovação através da primeira experiência no cenáculo, que era uma coisa assim grandiosa. Vocês podem se imaginar, pessoal jogando casacos, porque o Santíssimo, nunca se tinha visto o Santíssimo passar, né? Isso nunca nós tinha visto na vida. As pessoas ficavam tão entusiasmadas e começavam a participar do grupo de oração. Então nós tivemos época que nós tivemos 300 e poucas pessoas no grupo de oração. E aí também surgiu a ideia, aí nós já estávamos com uma boa equipe de servos, uma boa equipe, não era exigido assim formação, era o Senhor que mostrava e a gente convidava, as pessoas vinham. A preparação acontecia pela oração dentro do núcleo e no grupo de oração. Tanto que eu coloco assim às vezes para as minhas amigas assim no grupo que a oração em línguas eu no começo imaginava que era para algumas pessoas o dom, como uma coisa extraordinária, não entendia. Eu fui rezar em línguas, aprender pela revista Jesus é o Senhor.
E daí eu fui praticar sozinha em casa. Daí eu pensava, será que é isso? Será que é isto? Né? Então, não tinha formação. A fonte que a gente tinha era essa revista Jesús é o Senhor. E daí, claro, o João comprava muitas fitas cassete do Padre Eduardo. Do padre Jonas lá. Do Padre Eduardo aquelas também. fitas assim, a gente ouvia palestras. Ali a gente foi aprendendo mais. E então, assim, o grupo era grande, se trabalhava bastante, tinha uma equipe, olha, não sei, mas chegou uma época, eu acho que eram umas 13, 14 servos, né? E o que aconteceu depois? Claro, por obra do Espírito Santo, essas pessoas que perseveravam e vinham também dos arredores, das paróquias ao redor, elas começaram a querer um grupo na sua paróquia. E assim, até nosso grupo diminuiu, porque daí já tinha várias pessoas que iam junto, porque já estavam participando do nosso grupo. E foram surgindo outros grupos aqui em Novo Hamburgo, né? E outra coisa que eu notava assim que acontecia, que eu acho também interessante, que algumas pessoas saíam do nosso grupo, mas para trabalhar na paróquia, na liderança, até de outro movimento, até de outro setor da paróquia, gente que até hoje está, sabe? Mas que passou pelos grupos. E então, assim, o cenáculo sempre foi uma coisa assim, vocês se imaginam, naquela época não tinha o que nós temos hoje, desses canais abertos de evangelização, com encontros e coisa. Então, o cenáculo era um evento muito esperado, muito esperado. E as pessoas gostavam tanto, tanto, que convidavam elas mesmas outras pessoas. Mas, junto com isso, era feito um trabalho muito grande e difícil de evangelização. Porque o que acontecia? Coordenador do cenáculo. O coordenador, com uma equipe, visitava, eu não sei se era todas as paróquias da diocese, mas viajava, né, junto com outros servos. Iam de noite, ou então se tiravam uma hora de trabalho, marcavam hora com os padres, né, das paróquias, e lá iam conversar, porque muitos padres não simpatizavam com a renovação, não apoiavam, não sabiam o que era, né? Então, assim, foi uma conquista. E no começo, uma conquista na confiança e no trabalho. E no começo também, assim, dos cenáculos, primeiro, segundo, tinha tantas pessoas querendo se confessar e faltava sacerdotes. Filas. Era uma tristeza para nós, a gente sentia isso muito. Então, esses são os argumentos que a gente usou, os outros cenáculos, né? Tinha pessoas que até pediam assim, vocês deviam fazer 2, 3 cenáculos por ano, né? Então, assim, cheio de unção, tinha aquela oração do cenáculo, porque era uma festa aqui na terra, próximo ao céu, né? Era uma alegria muito grande, né? Então, vendo aquela tristeza assim, pessoas querendo se confessar, ouviam as palestras, fazia aquele reconhecimento, seus pecados. Agora vou aproveitar, vou me confessar. Cadê o padre? Não tinha. Mas muitos padres alguns que tiravam o tempinho que dava, porque é domingo, sabe? O dia que o padre tem muito trabalho na paróquia. É verdade. E daí os que podiam, alguns sempre vinham. Uma vez, porque daí tinha que ter um lugar, por causa do som, que tinha barulho. Ali na FENAC não tinha, começou na FENAC, né, no ginásio da FENAC. Então não tinha muito lugar. Um cenáculo, eu me lembro que o João escolheu assim, em cima de um caminhão, para o padre sentar para atender confissões. E daí, assim, providenciaram que iam os que podiam subir, que tinha escada, assim, botaram uma escada para subir. E foi no pátio, né, assim. Pois é, primeiro lugar que a gente ficou muito encantado, né? É. E daí surgiu, o padre Otto falou que o padre Eduardo vinha, o Doguert vinha
para São Leopoldo. É uma casa dos jesuítas, que era uma casa de retiros. O nosso primeiro foi lá. E daí ele vinha para cá, não sei se vinha fazer um estudo ou o quê, e ele com muito amor nos acompanhou, até assim, fez reuniões conosco antes, porque ele estava aqui, né? E então, assim, nós tínhamos esse apoio de uma pessoa experiente, né? O Padre Eduardo tinha uma grande experiência, nós tinha esse apoio dele, né? E falando assim, ó, vocês que são da comunicação, eram feitos tipo cartas para os padres, que era entregue, né, com tudo que nós tínhamos a dizer naquelas cartas, para motivar e por que nós estava pedindo para o padre vir, pedindo para o padre divulgar, e era entregue cartazes, né? Então, assim era feita a divulgação. Cartazes, bastante cartazes. Não, o padre, quem falou foi o padre Otto, assim, né, conosco nas reuniões, né, e coisa, ele disse que havia essa possibilidade, né, e aí a gente foi falando com o padre Eduardo, coincidia, assim, com uma época que para nós dava para preparar o cenáculo, então deu tudo certo. O primeiro cenáculo foi no ginásio da FENAC. A FENAC, foi alguns anos ali. Todo mundo... A equipe começou... Não, eu acho que alguma coisa, eu não sei, sabe, é que nós tínhamos, assim, uma riqueza na liderança, nos servos, assim, com pessoas, assim, como é que eu vou te dizer, com muitos dons que se misturavam, sabe, que se completavam. Um dia, eu não sei o que foi, eu disse para Jesus, mas não sei se foi cenáculo, o que foi. Eu disse, mas nós coordenada aí, Jesus me respondeu, mas a equipe está completa. Era um trabalho de equipe mesmo, né? Nós tivemos essa graça de Deus, ter uma equipe. E depois eu não me lembro. Espetacular. Foi assim, muitas graças, e cada um, não, eu vou assumir isso, eu vou assumir aquilo, e aí o trabalho se tornou um pouco mais fácil, né? E realmente para montar o cenáculo, né, que tem tanta coisa para fazer, aquele que foi coordenador sabe, aqui que a equipe que trabalhou sabe o que dá o cenáculo, mas em compensação o resultado final vale a pena o trabalho. A gente se Porque lembra de vendo pessoas, né? as pessoas se converter, e também isso ajudou muito os grupos a crescer, aumentou o número de pessoas, os grupos de oração, porque ali aprenderam muita coisa, e isso tudo ajudou assim os grupos de oração a ir para frente. Pois é, eu estava mesmo pensando assim, a gente não se lembra mais bem assim, como Dali, tudo assim, mas eu acho que já tinha mais grupos de oração. Quando começou o cenáculo, já tinha mais grupos de oração. Daí começamos a pregar retiros, tarde de louvor, vigílias de oração. O que mais nós... Sim, daí os grupos que já existiam já ajudavam também, né? E foi assim... A maior dificuldade que nós chegamos ali no ginásio da FENAC, sábado de manhã, né? A gente viu que estava tudo muito sujo. E a gente foi com o nosso balde de casa, vassoura e pano. E daí, para fazer render a torneira com água, era longe. Bem, não tão longe, mas tinha que caminhar um pedaço. E daí tinha que... talvez as pessoas foram para casa, alguns foram para casa buscar material, porque, na verdade, assim, ó, para deixar aquilo ali como sala dos padres, né? Sala dos padres, onde eles iam trazer a sua roupa, se paramentar e tudo, tinha que ter uma sala, que era uma sala assim, onde nem quase era usado, para a capelinha do Santíssimo. Isso nós tínhamos que limpar tudo, sabe? E quem cuidava daquele ginásio era um casal, eles não tinham condições
de manter aquilo ali, a gente queria que as pessoas chegassem e encontrassem tudo em condições. Então, o segundo ano foi melhor, porque a gente já avisou tudo e cada um já foi com mangueira e coisa para trazer a água para mais perto e outras coisas. Já até encanador para fazer algum encanamento para facilitar o trabalho. O segundo já foi bem diferente. Eu posso só acrescentar Opa, aqui, pelo capricho da renovação no ginásio, isso ajudou muito para conseguir os outros anos a continuidade do cenáculo, né? Foi um ponto muito positivo nessa parte. Vocês são caprichosos, vocês cuidam das coisas, vocês têm o direito de fazer o cenáculo. Então, foi um ponto favorável. Isso é uma coisa que a gente nunca esquece. Tudo foi aprimorando. O primeiro ano, o que a gente fez para servir de almoço para os padres, né? Um panelão de sopa de capelete, onde foi feito quase tudo em casa e depois só completado lá, né? Terminado lá. Uma salada de fruta já levada pronta. Depois é que a gente foi vendo assim maneiras diferentes, equipe para fazer isso, né? E assim. A gente procurou. Na verdade, né, João, não foi só o padre que pediu, nós já tinha ido a Porto Alegre e queria também. A turma queria, a equipe queria, né? Então o padre só... Não só a equipe, como todo o grupo de oração. O padre só, como é que eu vou te dizer, surgiu a oportunidade do padre Eduardo vir, aquilo se fechou assim, casou. Imagina toda a diocese no ginásio. Eu acho que o título era mais monte de cartazes. Grupo tal, grupo tal. Nossa, eu nunca me esqueço do Boaventura. A renovação carismática é o coração da diocese. Essas palavras tocam o coração da gente. Nunca, Boaventura, dizer isso. Então imagina como o trabalho da renovação fez ajudar a crescer, né? E o que eu vou dizer mais? A gente tendo esse consolo, esse conforto, né? O nosso trabalho foi assim valorizado e nós também sentindo assim muita paz no coração. Então isso ajudou assim a dar continuidade e fazer cada vez melhor. E nós tinha apoio, que nem da catedral, nós tinha apoio, Arcônigo Isidoro, era o padre Enio, não me lembro mais, logo depois veio Bom Senhor Américo. Do Monsenhor Américo, eu posso dizer assim, por 8 anos, ou quase 10, 8 a 10 anos, ele sempre fazia a abertura do cenáculo, né? Isso até que eu cheguei a comentar com eles esses tempos atrás. É muito querido. E ele não se esqueceu disso. E então assim eu vejo assim outros padres assim que nos ajudaram muito. Eu agora não me recordo o nome. É tanta coisa, faz 30 e poucos anos. Quando eu coordenava o cenáculo, eu sempre gostava de apresentar assim no final uma coisa que os olhos também pudessem assistir e ver alguma coisa também bonita, né? E num desses cenáculos, eu não sei me dizer qual foi, nós tinha preparado os grandes balões a gás que fosse para o alto, mas levasse uma mensagem de Deus, né? Então a equipe levou assim. Tinha esse cartazinho com frases. Frase. Então, antes da bênção do final da Santa Missa, foi soltado. Foi uma ovação. Coloridas, né? Sim, né? Subiu aquilo. Até no, né? Mas uma coisa que chamou a atenção. Um balãozinho só. Levou um cartazinho pequeno, mas escrito: Deus é amor. Esse balão não subiu do alto. Ele ficou assim, uma média de 1 metro acima de nós.
e começou a ir no povo, né? E aí me recordo a Terezinha dizendo, Terezinha Grossman, que ela foi a nossa primeira coordenadora do cenáculo. Ela disse, olha, o amor de Deus pairando nesse ginásio, né? Mas não foi no primeiro, eu acho isso. Só que ela que talvez te disse isso. Ah, sim, sim. Não foi no primeiro. Não foi no... Não, nós não tinha tanta experiência ainda para preparar coisas assim no primeiro. E aí, ela, sim, acontece o seguinte, nesse cenáculo que deu esse balão, esse show, Deus é amor, né? E aí, então, a plateia aplaudia, né? A música começou também a tocar uma música de acordo, e foi assim, uma adoração. O balão, quem que chegava a tocar no balão assim um pouco e levava o cartaz assim mais para o alto, né? Deus é amor, foi assim, olha, um espetáculo, que a gente nunca vai poder esquecer isso. Então, essas são as coisas assim que a gente tem gravado, assim. Como eu falei da Terezinha Grossman, ela também foi a nossa primeira coordenadora do cenáculo, né? Ela pediu para eu que eu fosse. Eu era muito medroso naquela época, então não aceitei. Mas quem sabe o segundo. Aí, segundo em diante... Ela era muito ativa, ela tinha disponibilidade de tempo, né? Mas, claro, toda a equipe trabalhou. Mas ela liderou o cenáculo, né? Ela era responsável, digamos assim, para fazer o cenáculo andar. E a outra alegria que a gente nunca pode esquecer, poxa vida, o pequeno trabalho que tu fazia no teu cenáculo, mas tu vê o resultado tão grande, positivo, as pessoas procurar confissão, né? Isso não tem dinheiro que pague. Verdadeiras conversões, né? Era muito... Então, assim, o cenáculo para mim é uma festa entre nós da diocese perto do céu. E o nosso filho naquele tempo, Daniel, era solteiro. E o Roni, acho que tinha entrado com o carro aqui, né? E o Daniel chegou. Porque aqui só entra e sai um carro. E aí o Roni foi lá tirar o carro para o Daniel entrar. Só que nisso que ele tira o carro, ele sofre um assalto. E nós aqui em reunião, e o Roni não voltou para a reunião. Aí vocês se imaginam, né? E aí levaram ele até, eu acho que ali no viaduto, por ali do Rincão. E daí ele voltou, quando a gente se deu conta mesmo que o Roni não voltava, aí uns foram para um lado, outros para o outro, né? E aí ainda encontraram o Roni caminhando lá, o cara deixou ele... E o Roni, olha... É a reunião dos preparativos. Não sei se isso tem... Reunião dos preparativos do cenáculo. Aqui feita, a reunião aqui. Era muito ensaio. Eles ensaiavam muito, se preparavam muito. Também o João era da nossa equipe. Depois de mim ele assumiu. Olha, cada vez a gente tinha as tarefas assim, foi se organizando, né? Como vocês sabem que a gente organiza um evento, as equipes, né? E daí a gente via na reunião quem é que vai se responsabilizar por isso, quem vai se responsabilizar por aquilo, né? E alguma dificuldade que tinha, às vezes todos ajudavam. Aí ia ter a gente ambulância, somava as forças, sempre somando forças. Licença na prefeitura, era policiamento, nós tinha muita bênção na equipe, gente. Nós tinha gente. Não dá pra... E olha os frutos que deram. Os novos também estão assumindo, até hoje. Isso que é bonito. É isso que a gente está feliz, né? Primeiro lugar que, assim, ó, no primeiro, eu me lembro, assim, que o nosso filho foi, eu não sei se isso... E daí ele já tinha, assim, em mente, ele estava desempregado, e naquela época, isso já fazem 94, eu acho que ele foi, né?
Mais ou menos. Quantos anos fazem isso? Quase 25, 30 anos. É, por aí. Ele já tinha ouvido falar na China, né? E ele foi assim, me lembro dele lá em Porto Alegre, sentado lá em cima. Nos últimos, ficou lá num canto lá. Mas pediu a Deus, né, a graça. Em terça-feira já veio o convite para ele, uma pessoa chegou aqui na frente de casa procurando ele. Para ver se ele queria ir, né? Então, mas isso já foi, não foi dos nossos cenáculos. Que bênção, seja Deus. Está lá na mesma empresa até hoje. Agora, para nós, é sempre uma renovação. Cada cenáculo, o que a gente vai dizer? Cada cenáculo é uma renovação. E sempre uma aprendizagem. Nós também, como os outros, assim, ficávamos esperando o dia do cenáculo. O que me deixa triste às vezes é quando a gente vai no cenáculo e numa hora de unção, de pregação, as pessoas começam a caminhar, a ir atrás de alimento. Eu acho que Eu vou comprar uma coisa. Isso a gente tem que cuidar muito, né? Daqui a uns anos a gente nem está mais aqui, a gente não sabe como é que vai ser os cenáculos, né? Agora está pouca gente, muito próximos, assim, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas nos últimos, assim, isso me chamou um pouco a atenção, eu ficava muito triste quando eu via isso. Eu vou contar uma outra coisa, não sei se vocês vão querer botar ou não querer botar, mas uma coisa que eu me lembrei agora. Algumas coisas a gente fazia que trabalhava muito. E daí eu sei que eu trouxe assim muita coisa para casa para lavar. E não era fácil, quando tu trabalha fora e tudo assim, né? E daí eu me lembro que eu estendi um varal aqui assim. E era as roupinhas brancas, as toalhas, as coisas, tanto da mesa como as toalhas do altar e coisas assim, né? E daí começou a chover. E eu disse, mas Jesus, agora, chover agora, recém eu estendi, eu não sei como é que foi, que eu fiquei espantada por ter que recolher, eu já estava meio atrapalhada. E eu olhei para trás, assim, e de um risco, assim, a chuva para cá e seco para cá. Não, Deus para dar um sinal, né? Para falar com a gente, né? O carinho de Deus, né? Tem história. Nós fomos no cenáculo de Caxias. Com ônibus. De ônibus, né? Frio, o Padre geada. Léo, né? E um furo no ônibus, assim, que entrava o frio. Aquilo foi engraçado até. Até tinha que cuidar para não botar o pé ali, para não cair para baixo. E... Não sei quem é que contratou, nós tínhamos até o responsável pela excursão, mas eu não sei quem é que contratou o ônibus. Eu perguntei para a equipe, o que vocês acham se eu convidar o Padre Léo para o nosso cenáculo? Bah! Todo mundo a favor. Aí me apresentei, o Padre Léo. O senhor gostaria de pregar no nosso cenáculo no próximo ano? Sim, mas eu preciso ter a autorização do bispo. Não tem problema. E foi para já, né? Ele veio 2 anos. Aí, o pessoal gostou demais dele. Antes de terminar o cenáculo, cheguei na equipe de novo. Escuta, o que vocês acham se eu convidasse o Padre Léo para o outro ano? Pode convidar. Cheguei nele, Padre Léo, gostamos tanto, gostaria que o senhor viesse no ano que vem de novo. Tem problema, precisa da autorização do bispo. Então, não, isso não vai ser problema. 2 anos ele esteve aqui conosco. E foi uma verdadeira aula de evangelização. Também nunca me esqueça do Padre Adilson e do Monsenhor, lá de Porto Alegre, Dalvite. Também foi 2 anos assim, de muita unção.
cada encontro que a gente fica sabendo, que a gente é convidado, que a gente tem possibilidade de ir, sempre há uma renovação e Jesus tem graças preparadas para a gente. Eu posso dizer assim, indo no cenáculo, você recebe muitos presentes. Né? Por isso, não podemos deixar de ir. Porque o cenáculo, como eu digo, é uma grande festa. Chegar perto de Deus. E até porque é um encontro da diocese, né? Tu encontra os irmãos das outras cidades, que é tão maravilhoso, né? Que é tão bom. Quando a gente pensa na Yara, como tu falou, né? Quanto tempo que a gente não vê mais a Yara e o Benoni, porque a nossa diocese ela é assim grande em distância, mas tem renovação de ponta a ponta. Então é sempre uma alegria rever esses irmãos, ter essa oportunidade de se encontrar. E essa amizade parece que, quando existe a presença de Deus, né? Como uma vez eu coloquei, tu tens Jesus como amigo, e tendo amigo e tendo Jesus também no seu coração, tu tem duas joias preciosas. Né? Então, quem vai no cenáculo, ele volta feliz, ele não volta triste. Né? Cenáculo é tudo. E a música é muito importante. Sem a a música é muito importante. A música é 50%. A animação. Sim. A unção Pregação. da música. E a música.